Olá, me chamo Alessandro Marcondes Della Casa. Hoje vamos falar sobre comportamentos regressivos. Vamos falar hoje sobre certos comportamentos regressivos que estão viralizando nas redes. Do ponto de vista freudiano, esses comportamentos podem ser compreendidos como manifestações regressivas, um retorno a fases anteriores do desenvolvimento psicossexual. Freud nos ensinou que o sujeito, diante de angústias ou conflitos internos, pode regredir a estágios mais primitivos como uma forma de defesa. O uso de fraldas, chupetas, por exemplo, remete à fase oral, onde o prazer está ligado à sucção e à dependência do cuidado materno. Já o cuidado com bebês reborn pode ser uma tentativa inconsciente de reparar traumas ligados à maternidade ou à perda ou à própria infância. Freud também nos oferece um conceito sobre fetichismo, onde um objeto, como uma chupeta ou uma fralda, substitui algo perdido ou angustiante, muitas vezes ligado à castração simbólica. O fetiche serve como defesa contra o desamparo, funcionando como um substituto do objeto amoroso ou da segurança primitiva. A repetição desses comportamentos, amplificada pelas redes sociais, pode ser vista como uma compulsão à repetição, uma tentativa de dominar o trauma pela encenação constante. Pela teoria de Bion, outro teórico da psicanálise, podemos observar a qualidade da experiência emocional que esses comportamentos expressam. Vemos essas práticas como uma tentativa de dar forma a elementos pessoais, experiências psíquicas não metabolizadas que não foram pensadas nem simbolizadas. O sujeito, ao se vestir como um bebê ou se identificar com um animal, um therian, estaria buscando uma forma de existir que dispense o pensamento complexo, como se dissesse, não posso pensar, então eu sou. A função do analista seria conter essa angústia e ajudar o paciente a transformar essa vivência bruta em pensamento. Na linguagem de Bion, poderíamos dizer que é uma falha na capacidade da mãe ou cuidador de acolher e transformar os estados emocionais do bebê. Quando esta função falha, o sujeito pode crescer sem aprender a pensar sobre o que sente. Assim, ele recorre a formas concretas e sensoriais para expressar o que não pode ser simbolizado. O bebê reborn, por exemplo, pode ser uma projeção de um self não acolhido, uma tentativa de criar fora o que não foi vivido dentro. Devemos, portanto, reconhecer que esses comportamentos não são apenas sintomas individuais, mas também expressões de uma cultura marcada pela hiperexposição, pela busca de identidade e pela dificuldade de lidar com o vazio interior. A internet ela amplifica essas práticas, oferecendo validação e pertencimento. A regressão na perspectiva psicanalítica é um movimento do psiquismo que retorna a estágios anteriores do desenvolvimento, como, por exemplo, na fase oral ou anal, em busca de uma segurança e contenção emocional. Freud via esse retorno como uma defesa diante de conflitos internos ou angústias insuportáveis, enquanto Bion compreendia como uma tentativa de escapar da dor de pensar. Quando a função alfa, ou seja, os conteúdos que podem ser pensados e sonhados e simbolizados, que são desenvolvidos inicialmente pela mãe ou cuidador e que acolhe e metaboliza as emoções do bebê por meio de uma reverie, ou seja, pela ausência da capacidade do cuidador, que geralmente é a mãe. Com o tempo, o sujeito internaliza essa função e passa a pensar por si mesmo. Quando a função alfa falha, seja por ausência da capacidade do cuidador, geralmente a mãe, de acolher os estados emocionais do bebê e transformá-los em uma experiência pensável, o sujeito fica inundado por elementos beta, sem conseguir dar sentido ao que sente. A terapia, nesse contexto, busca restaurar essa capacidade de pensar, oferecendo contenção e simbolização para o que antes só podia ser vivido, como o caos, e que está comprometido. O vazio psíquico, por sua vez, é a experiência de ausência de sentido, de desamparo profundo, que emerge quando o sujeito não consegue simbolizar suas vivências. Em vez de elaborar esse vazio, ele pode preenchê-lo com objetos, rituais ou identificações concretas, como se vestir com o bebê, usar chupetas ou cuidar de um bebê reborn, que funcionam como paliativos para uma dor que não encontra palavras. A regressão, portanto, não é apenas um retorno ao passado,
mas uma forma de sobreviver ao presente quando o pensamento e a simbolização falham. Diante da complexidade destes comportamentos, a psicanálise não os julga, mas os escuta. Freud nos ensinou que o sintoma é uma formação de compromisso com o desejo inconsciente e a censura. E Bion nos lembra que o sofrimento psíquico muitas vezes se expressa onde o pensamento falha. Por isso, buscar a terapia é essencial, não para corrigir o comportamento, mas para compreender o que lhe comunica. A escuta analítica permite que o sujeito acesse os significados ocultos por trás de suas ações, elaborando traumas, angústias e fantasias que talvez nunca tenham sido simbolizadas. E nesse espaço é que o sujeito pode começar a pensar sobre si mesmo e, quem sabe, transformar o que antes só podia ser encenado.